sou a professora Rúbia e hoje nós vamos estudar o jornalismo com uma visão social e como fonte histórica. Vamos aprender também como é importante analisar a notícia que estamos lendo e como o jornalismo pode ser trabalhado em sala de aula. Nas aulas do professor Heraldo Pereira, as histórias se transformam. Pegar histórias infantis e que são narrativas, né? E transformá-las em textos jornalísticos. Trabalhar o que aconteceu ali, os acontecimentos, e transformar, né? Passar de uma história narrativa para um texto jornalístico. Também funciona muito bem. O professor de língua portuguesa Luiz Gustavo Varela também tem formação em jornalismo. Ele explica como trabalha em sala de aula a curadoria e as fake news. Inicialmente, eu gosto muito de fazer a seleção jornalística, até porque isso influencia muito no que o aluno vai categorizar e vai também fazer uma curadoria de conteúdo dos assuntos, destacando o que é fake do que é fato, né? Do que é hoje um dos termos mais cunhados hoje na área do jornalismo, sobre as fake news, né? Ou seja, as informações falsas. Então, quando o estudante começa a conseguir encontrar informações, conseguir fazer uma curadoria e uma seleção de notícias, a gente já está fazendo aí um bom trabalho nesse aspecto que também é previsto na BNCC. Como é que eu faço a seleção? Eu geralmente dou um tema categorizado pelas chapelarias do jornalismo, como a gente chama, né? Que são as áreas de cobertura: geral, segurança, cultura, economia, ciência e tecnologia, política. E aí eu abro esse leque dentro das possibilidades e eles vão atrás em busca então dessas informações. O que eu prezo dentro da seleção de notícias? É o trabalho de fazer um resumo daquilo que foi feito. Então, portanto, eu já estou trabalhando ali o gênero do resumo, que é a redução textual, e aí a gente tem um aspecto também relacionado a não emitir opiniões, né? O restante do trabalho, ele também deve se concentrar em entregar a referência da onde surgiu aquela notícia, então a fonte daquela notícia. Então, se ele pegou da televisão, qual é o canal, a emissora, o telejornal, né, ou o programa de TV que foi exibido. Se foi na rádio, qual é a estação, qual é o locutor, qual é o programa, o horário. Se for no jornal impresso, qual é a página, qual é a edição, o dia da publicação, o autor, jornalista, escritor, né, o repórter daquela matéria. Numa revista também a mesma coisa, né? E aí a gente tem também as partes de sites, que também tem que ter o link, tem que gerar, tem que ter as informações de link, hora de acesso, horário de postagem daquela notícia e atualização. Então essas são informações importantes quando a gente trabalha a seleção de notícias e resumos também dentro da sala de aula. As matérias jornalísticas são a melhor opção para a professora de língua portuguesa Carla Schwepper. Dentro desse gênero textual jornalístico, há uma série de tipos de texto. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com os meus alunos a reportagem e vou explicar por quê. Diferente da notícia, que tem o compromisso com a rapidez, com a agilidade, né? Até para atender aí as nossas novas demandas sociais. Então, se um fato aconteceu de manhã, de tarde ele já está sendo divulgado, né? Aconteceu hoje, amanhã já está no jornal. A reportagem, diferente da notícia, ela não pode ser produzida num tempo tão curto. E por quê? Porque ela requer pesquisa, ela requer aprofundamento. Esse aprofundamento, essa pesquisa, ela faz com que o leitor tenha acesso a muitas outras informações, né? Então, quando a gente pega uma reportagem, nós temos aí o depoimento de estudiosos, a opinião de especialistas. Algumas reportagens, elas trazem o ponto de vista do próprio repórter e outras, elas trazem o tema de uma forma muito parcial. Então, algumas reportagens, elas trazem o ponto de vista de quem é contra ou de quem é a favor de um certo assunto. Eu acho muito interessante a reportagem, sempre que os meus alunos precisam fazer dissertações argumentativas ou artigos de opinião, eu sempre recomendo que eles leiam reportagens. Por quê? Porque ela é fruto de pesquisa, né? Nós sabemos aí, devido até o cenário social no qual nos encontramos, o quanto a pesquisa é realmente importante, né? Então, você que está aí no ensino fundamental 2, no ensino médio, está no ensino fundamental 1, pesquise, né? Aprofunde-se acerca de uma informação,
tem embasamento para falar sobre aquilo, né? A gente já saiu daquela fase do eu acho. Não, hoje é eu acredito e acredito por que motivo? Hoje ninguém acha mais nada, né? Então, o gênero textual reportagem é um gênero textual que eu sempre recomendo para os meus alunos fazerem a leitura, levo várias reportagens para que eles possam ler, justamente para desenvolver, né, no leitor essa capacidade crítica, esse poder de criar e formular uma opinião acerca de um assunto. Os jornais são materiais que podem ser trabalhados também em outras matérias, não só em língua portuguesa. Um exemplo é analisar o que não foi dito e em qual circunstância a notícia foi dada. Trabalhar com jornais em sala de aula é muito importante. É uma possibilidade de ensinarmos aos alunos que os fatos podem ser apresentados de diferentes formas pelos veículos de comunicação. Em outras palavras, as notícias não são os fatos acontecem. E muitas vezes eles são divulgados de diferentes formas. Então é preciso, ao ler as notícias, questionar, perguntar o que pode ter acontecido além daquilo que foi publicado. Então, é uma oportunidade de ensinarmos os alunos a fazerem uma leitura crítica dos acontecimentos. Ter uma atenção para aquilo que foi noticiado e perguntar por aquilo que não foi noticiado também. O jornal é um recurso bastante utilizado para o ensino de história, principalmente para a história, quando se estuda a história local, que praticamente não aparece nos livros didáticos, né? Mas alguns cuidados a gente precisa tomar quando faz uso do jornal, porque como qualquer fonte histórica, ele não pode ser apresentado como algo isento, inocente, imparcial, né? E é preciso verificar em que circunstâncias que aquela reportagem, por exemplo, foi construída. Primeiro, perguntar que jornal é esse, né, se ele sofre interferência de algum grupo político, econômico, e em relação à matéria jornalística, verificar como que ela foi construída, quem aparece, quem não aparece, né, o que é dito, o que não é dito, porque para quem estuda história, o fato ele é importante, né, mas como que esse fato ele foi apresentado, né, para as pessoas, né, através, nesse caso aí da matéria jornalística, ele também faz parte, né, esse processo também faz parte do conhecimento histórico. Então, o uso do jornal é importante, realmente, né, mas verificar como é que se deu esse processo, qual é o contexto dessa construção, também é bem importante. O jornal, ele se debruça sobre determinados temas, principalmente esse jornalismo cotidiano, e é formado, né, o seu corpo, né, de pessoas que trabalham nele, tem experiência e tem formação suficiente para separar, né, aquilo que deve ser noticiado, aquilo que não deve ser noticiado. O caráter ético também da informação, né, como se vai expor as pessoas indevidamente, se aquele fato foi devidamente checado. Então, esse trabalho do jornalista produz o jornal, um jornal que tenha esses critérios. Agora, quem analisa o jornal também deve tomar cuidado, né, o cuidado analítico disso. Quem é que está falando ali? Falando sobre o quê? Qual é o caminho que ele está usando, né, para falar aquilo? Que tipo de notícia está sendo construída? Então, que tipo de imagem está sendo utilizada? Às vezes há uma tendência mais para um viés político ou uma perspectiva de supervalorizar, por exemplo, o crime e a violência, com uma tendência, às vezes, meramente mercantil, de vender o jornal. Então, a análise ela também tem que levar em conta a maneira como o jornal se coloca e de como aqueles profissionais estão lidando com a informação. O professor e historiador José Roberto Severino
Fala um pouco sobre o seu olhar diante dos jornais enquanto fontes históricas. Eu vou falar um pouco sobre o papel do jornal enquanto fonte histórica, tanto para o uso dele pelo historiador para os seus trabalhos de pesquisa, quanto para o uso do jornal em sala de aula, né? Porque ele é um instrumento também que pode permitir com que a gente compare, analise as rotinas e o cotidiano de um país, de uma cidade, de uma região. Os jornais são separados em editorias, que são os temas que são abordados, o cotidiano, a página policial, as relações internacionais, né, mundo, em alguns jornais é chamada a página de cultura, política. E os jornais muitas vezes têm opinião também, que é o que está dito no editorial dos jornais, que é aquela primeira página dele. As manchetes também são interessantes, porque a manchete é aquilo que o jornal quer chamar a atenção, né? Escritos em leads, em letras grandes, com fotografias às vezes, ressaltando a importância de um determinado tema para aquele dia. Então, estudar os jornais isoladamente ou comparando com fatos é muito interessante como exercício para se pensar a história e a relação que existe entre o cotidiano e todas as rotinas sociais e a história. Então, eu acredito que o jornal, hoje, cada vez mais, ele tem um papel central, porque é onde a gente pode se informar para fugir daquilo que são chamadas as fake news, as mentiras. Então, os jornais lutam contra isso cotidianamente. Um jornal acaba retratando o jeito de um povo viver durante uma época, com seus costumes, culturas e fatos ligados a temas diversos, como política, esportes, ocorrências policiais e acontecimentos históricos. A jornalista Franciele Marcon cita o jornal impresso como fonte de pesquisas. Então, a importância do jornal impresso é que ele é um documento histórico, né? A gente tem um arquivo, eu trabalho no Diarinho, como eu já mencionei, no arquivo do jornal a gente tem a edição de 12 de janeiro de 1979, que foi o primeira edição do jornal que foi impressa. Ela era, na época, o diário, não era nem diarinho, era chamado de diário, e existe lá desde 12 de janeiro de 79 até o jornal de ontem, o jornal de hoje, né, que está lá no nosso arquivo. Então, ele é um documento histórico, ele é pesquisado, ele é muito procurado por estudantes, por professores, pelas pessoas que querem conhecer a realidade de uma região, de uma cidade, através das páginas do jornal. A jornalista Carlota de Oliveira fala sobre a imparcialidade que o jornalismo deveria ter. E ela comenta sobre a importância de serem relatadas as diversas vozes numa matéria jornalística. O jornalismo é uma atividade de comunicação que busca coletar, investigar e analisar fatos de interesse público através de entrevistas e análise de documentos e divulgar esses fatos através dos diversos veículos de comunicação, como jornais impressos, rádios, TVs, revistas, internet, através das diversas plataformas. O jornalismo de qualidade, ele busca ser o mais imparcial possível, deve ouvir todas as fontes, todas as pessoas envolvidas naquele fato e divulgar essas informações para que o cidadão tenha conhecimento desses fatos relevantes que afetam diretamente a sua vida, o seu dia a dia, o andamento da sociedade, para que esse cidadão possa formar a sua opinião através dessa notícia. E ainda sobre a formação de opinião, o jornalista Robson Dias menciona o poder de aguçar a crítica na sociedade é a principal função do jornalismo. É muito importante falarmos a respeito da função do jornalismo. Bom, eu acredito que a função do jornalismo, muito além de comunicar, muito além apenas de transmitir notícias, é também de lapidar a consciência crítica de uma população. É fazer com que uma população tenha a capacidade de, a partir das notícias as quais ela recebe, ela também possa elaborar em cima disso e possa, sem dúvidas, aguçar a consciência crítica de toda uma sociedade. A jornalista Márcia Paranhos detalha um pouco sobre a carreira de um profissional no jornalismo.
E ela também faz um alerta para que nós nunca consideremos uma notícia como verdade absoluta. Bem, a carreira de jornalismo é muito interessante porque te proporciona, além de relatar esses fatos, viajar, conhecer muita gente, muitas histórias. O jornalista é um verdadeiro contador de histórias. E para que ele tenha sucesso na sua profissão, para que ele tenha responsabilidade social, que é uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer nessa profissão, já que para muita gente o que é notícia é lei, é verdade. Então, a gente não pode deixar de relembrar que a profissão de jornalista remete uma responsabilidade social muito grande. O que você divulga é passado como verdade absoluta. O que eu quero deixar claro para vocês que nem sempre é. Então, dentro desse assunto ainda, eu quero dizer que sempre desconfie dos veículos no sentido positivo da coisa, no sentido de olhar várias vertentes da mesma notícia em vários veículos diferenciados. Hoje a gente tem aí a oportunidade da internet, que dá voz e vez, inclusive, a mídias alternativas, né, que não são aquelas de veículos tradicionais, que podem trazer, assim, muita informação relevante e importante para a sociedade. Então, pesquise muito para se aprofundar aí nas notícias que hoje chegam a todo segundo para a gente com o advento da internet. Bom, as características de um bom jornalista eu gostaria de citar aqui, como a curiosidade, a seriedade com que trata os fatos, né, a falta de preconceito, de preconceitos formados sobre aquilo que ele vai relatar, aquilo que ele vai conhecer, sendo que um jornalista conhece inúmeros assuntos, às vezes até no mesmo dia, realiza 2, 3, 4 pautas até, que são as reportagens por si só. Então ele tem que estar muito livre, muito aberto para conhecer e relatar aquilo com a maior isenção possível. É claro que a gente não consegue ser totalmente isento, né? Todos nós temos uma formação, uma base, um entendimento da vida, mas que a gente consiga passar essa informação com o maior número de realismo possível, com a maior quantidade de verdade. O jornalista Sandro Silva comenta sobre o compromisso que o jornalismo deve ter com a sociedade. E fala que o comprometimento deve ser com o coletivo, não com partidos, empresas ou governos. Mas o jornalismo é muito mais do que a arte de dar notícias. Ele é a arte de dar notícias da forma mais ética e compreensível possível. É uma arte que faz as pessoas pensarem. Governos, sindicatos, partidos, empresas, por exemplo, quando eles dão alguma informação ao público, eles não praticam jornalismo. Eles praticam a comunicação institucional. Ou seja, só darão informações que lhes interessam ou que não os comprometam. Já o jornalismo, ele teria que ter um compromisso com os fatos e não com interesses de empresas, partidos ou governos. Os bons jornalistas costumam dizer que a boa notícia é aquela que ninguém quer ver publicada. Sabe aquela informação da Polícia Federal lá do Rio de Janeiro que investiga aquela falcatrua chamada rachadinha na Assembleia Legislativa, em que um político, hoje senador, que é filho do presidente, está envolvido? Pois é, agora você imagina quantas pessoas não querem que esta informação venha a público. Não fosse o jornalismo sério, não fosse a imprensa, ninguém saberia, por exemplo, dessa falcatrua e da sua relação, inclusive, com o crime organizado do Rio de Janeiro, as famosas milícias. Por isso, o jornalismo ele é fundamental para uma sociedade livre e democrática. Ele é importante porque ele desvela, ele revela, ele conta, ele informa, ele ajuda as pessoas a conhecerem melhor o mundo em que vivem. Então, o jornalismo ele tem uma grande função na sociedade. A educadora e jornalista Elaine Tavares fala um pouco sobre a transformação do jornalismo. O que tinha antes como objetivo vender produtos transformou-se numa necessidade social. O jornalismo, ele nasce na história como um instrumento da classe dominante do capitalismo para vender mercadorias. Então se criava um jornal, se publicava algumas notícias e no meio das notícias as propagandas para vender mercadorias. Com o passar do tempo, a informação foi tomando
uma outra forma, foi tomando outra importância. E hoje o jornalismo é, como diz o teórico Adélio Genro Filho, uma necessidade social. O que isso significa? Significa que é preciso passar para a população uma informação de qualidade, que não seja apenas informação, mas que seja também formação. E para isso, a gente precisa do jornalista como o mediador. Ele vai contar uma história, né, sobre o fato que aconteceu, vai contextualizar esse fato, vai trazer impressões, descrições, história, e a partir daí, a pessoa que recebe essa informação com substância e transforma essa necessidade social num trabalho interior de cada um de formação da opinião pública. Então, por isso que o jornalismo é importante e precisa ser produzido com qualidade e com responsabilidade. Você já parou para analisar as notícias que você recebe, ou através da internet, da televisão, de um jornal ou da rádio? Uma notícia é construída. E cada detalhe tem o poder de transmitir uma informação. É importante haver imparcialidade, mas a simples escolha de se colocar uma fala antes da outra pode vir carregada de intenções. A semiótica é o estudo da construção de significado. Significado é o que se quer dizer sobre algo. E signo é o que porta a mensagem ou parte da mensagem. O professor e jornalista José Isaías Venera explica um pouco sobre o que é semiótica e o poder que a linguagem tem de construir verdades. A semiótica é uma área do conhecimento que nos ajuda a entender os processos de significação da vida, de tal maneira que tudo pode se constituir enquanto signo, ou seja, uma instância de mediação que fomenta um processo de interpretação. Mas, evidentemente, há aqueles signos cuja natureza já se constitui enquanto uma forma de representação, ou seja, tem poder de representar uma outra coisa. Entre eles, a palavra, a imagem, o som. E eu vou citar para vocês um exemplo bem interessante que aconteceu no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando foram às ruas manifestantes pró-impeachment e o fotógrafo tirou uma imagem bem interessante, uma foto da Avenida Paulista coberta, né, por pessoas pró-impeachment. E o Globo então estampou a capa: Brasil vai às ruas contra Lula e Dilma. Então ali dava a entender que era expressão natural do povo brasileiro de ser a favor do processo de impeachment. Na semana seguinte, os manifestantes contra o impeachment foram às ruas, tomaram a Avenida Paulista. A foto expressava uma multidão análoga, semelhante em quantidade à da manifestação da semana anterior. Só que daí a manchete já dizia outra coisa, né? De que aliados de Dilma e Lula fazem manifestações em todos os estados. Então vocês vejam que numa primeira capa era a expressão do Brasil, na outra capa eram as pessoas ideologicamente influenciáveis, seja pelo partido, pelos sindicatos e assim por diante. Então o modo como a realidade ela ganha corpo através de formas de representação, como a imagem e a palavra, diz nesse caso muito mais do posicionamento ideológico do veículo de comunicação do que uma expressão natural. Na realidade não há expressão natural, né? A realidade é construída por uma linguagem que nos atravessa e pelo qual a gente expressa o modo como nós a percebemos, mas o modo como os outros a percebem também influencia o nosso posicionamento. E se tratando de um veículo de comunicação de grande expressão, como o jornal O Globo, a gente já consegue perceber que aí ele funciona como uma instância de poder. A semiótica, então, nos ajuda a entender esses processos. O professor e jornalista Carlos Praxedes comenta sobre a ética no jornalismo e fala também sobre a importância do jornalismo comunitário. Tem uma máxima que foi dita pelo George Orwell, um famoso
escritor, e que era o seguinte: jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. E é isso mesmo, né? O jornalismo ele tem uma função social muito grande. É trazer à tona as informações que sejam do interesse do maior número de pessoas, né? Do público em geral. O jornalismo ele acaba invadindo outras áreas, né? E é muito bacana quando o jornalismo é um jornalismo de serviço, que ajuda a comunidade, quando é um jornalismo comunitário, que atende aquela determinada área, que é feito pela comunidade, né? O que seria um jornalismo comunitário? Um jornalismo que não é feito para a comunidade, mas que é feito pela comunidade, né? As pessoas que, né, possam usar as ferramentas do jornalismo para se informar e para informar a sua gente. Isso é muito bacana, né? Que não só as grandes corporações de mídia, né, pudessem estar lá no topo dessa pirâmide informando a coletividade. Seria isso muito interessante até, mas não é bem o que acontece no dia a dia, né? Então, assim, o jornalismo ele tem essa função, né, de levar ao conhecimento tudo aquilo que muitas vezes até os políticos profissionais querem esconder, né? Tudo o que precisa ser dito, tudo o que precisa ser informado, seja em qual meio de comunicação for. O jornalismo eficiente, o jornalismo ético, ele vai ser assim, ele vai fazer isso. O jornalismo tem o poder de dar voz àqueles que quase nunca são ouvidos. Existe um portal que foi criado para um público que tem na música a sua maneira de contar o que acontece nas periferias. É o portal Rap Nacional. Segundo seu fundador, William Domingues, o Mandrake, quem deu a dica para a criação desse portal foi o próprio rapper Sabotage, numa época em que poucos tinham acesso à internet. A jornalista Elaine Mafra é a editora do portal e ela fala um pouco sobre esse veículo que teve também durante um tempo a sua versão em impressos. A revista Rap Nacional. Foram 15 edições. Elaine Mafra dá mais detalhes. O rap é um estilo musical que sempre sofreu muito preconceito na grande mídia, principalmente por causa das letras, por causa de ter um discurso contundente. Então, para dar um suporte para esses artistas, para esses grupos de rap, para poderem ter um espaço para divulgar os seus trabalhos, é que foram surgindo os sites especializados em rap. Os primeiros sites, eles começaram lá em 99, 2000, o portal Rap Nacional, ao qual eu faço parte, ele foi fundado em 2000. Naquela época ainda não existiam as redes sociais e era quase que exclusivamente através dos sites de notícias que os artistas conseguiam divulgar o seu trabalho para o Brasil inteiro. Eu posso afirmar que os sites especializados de rap foram fundamentais na carreira de vários artistas que hoje são consagrados no rap nacional. Hoje, com as redes sociais, os artistas eles já conseguem ter essa ligação direta com o seu público, mas ainda são fundamentais os trabalhos que os portais de notícia fazem, porque é neles que você encontra uma matéria mais aprimorada, uma análise, uma resenha sobre um disco. E por falar de um trabalho mais aprimorado, eu gostaria de citar também um trabalho que eu fiz durante um tempo, que é a revista Rap Nacional. Foram algumas edições lançadas, sempre com grandes ícones do rap nacional na capa. O jornalismo impresso é um trabalho diferenciado, você consegue fazer matérias mais elaboradas, com mais tempo de pesquisa, com mais fontes. E o legal da revista também é que ela fica como um arquivo histórico, ela fica guardada, ela daqui a 10, 20 anos as pessoas ainda vão ter essas revistas guardadas. Infelizmente a revista acabou, porque fazer jornalismo impresso no Brasil é muito caro, né? O custo do papel é muito caro, mas foi um trabalho bem bacana que eu me orgulho muito de ter feito. O jornalismo, portanto, pode ter em sua pauta as questões sociais. A jornalista Sheila Calgaro é editora do portal Lunetas, que faz parte do Instituto Alana, que envolve as questões socioambientais e a infância. Sheila comenta um pouco sobre essa comunicação e como tem sido o jornalismo durante a pandemia.
Então, eu comecei na ONG trabalhando na área socioambiental, que é impossível a gente pensar o futuro da infância no planeta se a gente não pensar no futuro climático. E a gente trabalhou muito, né, na equipe que eu trabalhava, com mobilização de causas. Então, usava a comunicação para mobilizar causas, por exemplo, fim do desmatamento ou redução do desmatamento na Amazônia. Então, a gente criava campanhas para poder pressionar o poder público, pressionar nossos governantes, apoiar causas, aprovar políticas públicas em relação ao desmatamento e ao fim do desmatamento. E hoje eu trabalho como editora chefe do portal Lunetas, que também é uma iniciativa do Instituto Alana. E o portal Lunetas, ele tem como objetivo trazer múltiplos olhares sobre as múltiplas infâncias brasileiras. E são conteúdos para educadores, para pais, para cuidadores. Nesse sentido, como editora, eu trabalho muito mais perto do jornalismo, então, do jornalismo diário. Mas o nosso olhar nunca é para aquela hard news, né, para a notícia de última hora, é sempre um olhar muito reflexível sobre a infância, né? Então a gente quer trazer um conteúdo muito mais acolhedor e muito mais reflexivo, crítico, sobre alguns assuntos que interferem na infância brasileira. Eu acho que nesse momento de pandemia, o jornalismo ele ressurgiu muito, trazendo, acho que a gente fala que teve um renascimento do jornalismo, com muitas informações relevantes, com o jornalismo sendo bem feito, né, bem, na maioria das vezes, muito bem apurado. Então a gente, no Portal Lunetas, também está trazendo isso para mostrar várias questões também, inclusive da pandemia, que assolam, né, os pais, ou como isso afeta os bebês, como afeta os gestantes, como afeta os pais com crianças em casa, uma volta às aulas, como seria, se é possível fazer isso. Então a gente está sempre debatendo esses temas, né? Então, como jornalista, é bacana eu poder aliar o jornalismo a questões sociais, e poder trazer essa comunicação, uma comunicação de causas. A aula de hoje mostrou um pouco sobre o poder que tem essa área na comunicação, que é o jornalismo, e como é importante termos um jornalismo sério numa sociedade que depende tanto de informações. Também tivemos vários exemplos de como o jornalismo pode ser trabalhado em sala de aula e como ele é importante também enquanto fonte histórica. Muito obrigada a todos vocês que têm acompanhado a aula e muito obrigada a todos que enviaram seus vídeos. Até a próxima!